Então, gente, a gente tinha marcado um trabalhinho, né, sobre Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao 18, mas como o pessoal essa semana teve uma semana um pouco cheia de coisa, a própria igreja teve muita atividade, vai ficar adiado para a semana que vem, amém? Alguém está lendo Hebreus? Todinho? Outra coisa, o nosso pastor, ele não pôde vir hoje porque ele foi viajar, porque ele foi ter um momento de discipulado com o pastor dele. Então, semana que vem ele está aí firme e forte com a gente, e semana que vem tem prova. Aí a prova vai ser a doutrina de Cristo e a centralidade de Cristo. Só que o Senhor tocou no meu coração para ajudar vocês. Eu vou dar um questionáriozinho para vocês fazerem em casa, para vocês fixar. E quem sabe o que tiver no questionário não vai estar igual na prova. Quem sabe? Mas pode ser que não. Mas estudem. Então, na última aula, vamos recapitular algumas coisas. Na última aula a gente tinha falado um pouco sobre Cristo como primazia acima de todas as coisas, certo? Então, Cristo é o centro de toda a realidade. Tudo que existe só existe porque Cristo está centralizado sobre todas as coisas. E não existe sacrifício igual ao sacrifício de Jesus. E nunca vai existir algum sacrifício humano ou de anjos que se comparará àquilo que Jesus fez. Então nós entendemos também que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente viu todos os processos da crucificação, como que Jesus foi tratado como um animal, né? No caso, indo para o sacrifício, tendo sangue derramado, a aspersão do sangue de Cristo na cruz, assim como era o sangue da rolinha ou do novilho sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. E a gente viu que Cristo foi o rei crucificado que ao ressuscitar liberou para a gente o acesso ao seu espírito. Então não existe nenhum tipo de sacerdócio, cobertura que se comparará àquilo que Cristo fez. Assim como a gente viu também conceitos a respeito de cobertura espiritual e o perigo dessa ideia, até a gente chegar na conclusão de que a única cobertura necessária é a cobertura de Cristo e o sangue dele derramado sobre nossa vida. Depois, a gente começou a ver sobre a aflição de Jesus no Getsemane, em comparação com Adão no Éden. Então, abre aí na página que está o quadrinho Jardim, Éden e Getsemane, só para a gente rever isso, para a gente entrar na próxima parte. Tá nesse quadrinho aqui, ó. Não. Uma outra boa notícia. Talvez hoje vocês vão embora mais cedo, amém? Se a gente conseguir terminar, mas me ajuda a focar. Essa é a antiga. Acho que tem uma ali em cima. Pergunta o Thiago ali. Então vamos lá. Os significados e as duas condições. No Éden significa satisfação, prazer ou lugar de delícias. Getsemane, prensa de azeite. Homem, o primeiro Adão. Jesus, o último Adão. A ordem de Deus no Éden era que Adão não comesse do fruto da árvore da vida. A ordem para Cristo no Getsemane. Oi? Não entendi. Não tem. Vai acompanhando, depois no intervalo eu te dou. Só para a gente agilizar. No Getsemane, a ordem para Jesus foi beber o cálice da ira de Deus. O cálice de Cristo foi o cálice da ira, onde ele absorveu todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, e ele absorveu em consciência a separação do Pai. O Pai, Filho e Espírito Santo eles estão juntos o tempo inteiro. O que Cristo houve separação nele foi uma separação psicológica, não uma separação literal, amém? Situação, no Éden um homem estava em paz, no Getsemane Jesus em total agonia. A resposta de Adão foi
desobediência, a resposta do último Adão, que é Cristo, obediência. O resultado da desobediência do primeiro Adão, pecado e queda. O resultado da obediência do último homem, redenção. Ou seja, graças a ele, nós obtemos amizade com Deus, possibilidade de acesso à presença do Pai e obtemos também acesso ao seu Espírito, reconciliação entre céus e terra. Então, o primeiro Adão, quando ele estava no lugar onde só tinha paz, onde tudo era perfeito, ele trouxe morte. Ele ficou preso em si mesmo, em um ambiente de prazer, satisfação, mas nisso ele desobedeceu a ordem que Deus o deu. E no outro jardim, Jesus, que é o último Adão, que estava numa situação de aflição completa, ele obedeceu a Deus e mostrou qual que é o padrão perfeito, o padrão ideal ao qual Deus quer que a gente se adeque. Não que Deus quer que as pessoas fiquem sofrendo, mas eu digo em padrão de obediência, fidelidade, de se colocar como um verdadeiro filho, servo e escravo do Pai, amém? Então, tem um pontinho aí, tá assim, Jesus deveria beber o cálice da ira de Deus, que na verdade deveria ser derramado sobre todo pecador, como uma sentença justa que todos nós merecíamos. Sim, era o nosso cálice que ele deveria beber. Então, a morte de Cristo é uma morte substitutiva, onde ele substituiu eu que deveria estar crucificado ali e ele se colocou no meu lugar. A ira que era para ter sido derramada sobre minha vida foi derramada sobre a vida dele. Ele aplaca a ira de Deus até o dia da consumação de todas as coisas. Aí lá no penúltimo parágrafo, a situação do Getsemane não era favorável nem fácil para Jesus, a ponto de hesitar por um instante e pedir ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. Mas o Pai não podia substituí-lo por outro, pois não havia nenhum outro digno de beber daquele cálice. Então a gente citou alguns exemplos aqui. Tipo, por que Moisés não poderia ter sido o sacrifício perfeito para a redenção de toda a humanidade? Porque Moisés tinha pecado, Moisés tinha erros. Por que Abraão não poderia ter sido um sacrifício perfeito para a redenção de todos os homens? Por mais que Abraão foi considerado pai na fé e amigo de Deus. Porque Abraão também tinha pecados. Somente uma pessoa perfeita, que cumprisse a lei com perfeita exatidão, poderia redimir todos os homens, todas as pessoas e a própria criação. E aí, embaixo entra o que a gente falou agora há pouco. Jesus experimentaria algo naquela situação que jamais poderia fazer parte da sua natureza, ou seja, a natureza divina de Cristo. E além disso, a condenação, a culpa e a separação do Pai. O homem justo Jesus assumiu a nossa culpa e condenação, recebendo sobre si a ira da santidade de Deus, para que fôssemos justificados e retomássemos o relacionamento com o Pai, o Criador. Basicamente, quem leu Hebreus 1 entendeu isso aqui. Então, hoje a gente vai tratar do quê? Da prática de ter Cristo como o centro das nossas vidas. Uma coisa é você entender a teoria disso. Agora é como isso funciona na realidade, na parte física. Como é que isso interfere na minha e na sua vida? O que Cristo, seu centro de todas as coisas, interfere na nossa forma de viver? Então, Romanos 11:36. Está aí na apostila de vocês. E quem não está na apostila, lê a Bíblia aí. Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então, quando a gente entende que Cristo é a primazia sobre todas as coisas, vocês ligam se eu ficar andando? Para mim fica mais fácil. A gente entende que Cristo é a primazia de todas as coisas. E que tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Só que como a gente entende que o homem ele foi desconfigurado, esse homem ele passa a ter um raciocínio ao contrário. Então é tudo por mim, para mim e por mim. Então, quando a gente é separado de Deus, nós nos autocentralizamos. E alguém sabe o que é isso, autocentralizar? É se colocar no centro.
Então, quando a gente se autocentraliza, até aquilo que é de Deus, a gente distorce para que a gente tenha algum tipo de vantagem sobre essas coisas. É tipo o jeitinho brasileiro gospel. Só que a gente acaba pegando aquilo que é de Deus, distorcendo a nossa maneira para que a gente trate Deus como se ele fosse o nosso mordomo. Só que é o contrário. A ideia de Deus é que a gente se volte para ele e a nossa vida reflita quem ele é, reflita a sua natureza. Só que é como se a gente pegasse Deus com a nossa natureza caída e colocasse ele num banco de um réu. Então seria o seguinte: hoje eu julgo Deus por quem ele é. Se Deus manda pessoas para o inferno, eu vou achar que esse Deus é injusto. Se esse Deus ele puniu pessoas, se esse Deus ele não age conforme eu quero, eu vou julgar esse Deus e eu vou falar que esse Deus não é Deus. Então foi uma inversão de papel, sendo que quem deveria estar no banco de réu era eu e você. Era Deus nos julgando e a gente recebendo e aceitando, porque Deus sabe como julgar verdadeiramente. Então, a ideia de Paulo é trazer aquela igreja de Romanos ao seu padrão principal. É trazer a ideia de que tudo é de Deus. Então, a sua vida é digna de ser dada a Ele. Tudo é para Deus. Então, a sua vida é digna de ser vivida em favor dEle. E tudo é para Deus. Então, tudo que eu sou deve ser entregue a Ele. Por mais que o contexto aqui é em relação a Israel. Só que a aplicação é válida nesse sentido, amém? Então, vamos lá. A vontade de Deus para nós é estabelecida e mantida por Jesus. E da mesma forma retorna para Ele. Portanto, é a origem, o meio e o fim de todas as coisas. Ou seja, Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E assim, ele deve ser também em nossa vida pessoal. A realidade do lugar que Deus colocou Cristo deve interferir de forma prática em nossa vida pessoal, pois a sua vontade é que estejamos inseridos nele. Portanto, o que vem a partir de Cristo, o que ele sustenta em nós e o que devolvemos para ele, precisa ser feito à medida que entendemos a sua vontade. Então, eu vou trazer para o contexto local Igreja de Cave. A Igreja de Cave ainda, ela será, mas ainda não é uma igreja onde Cristo é o centro dela. Porque nós temos ainda em nosso meio muitas discussões, algumas imoralidades que saem das nossas bocas, não vou falar da boca de alguns porque seria muito injusto, mas imoralidades que saem das nossas bocas, formas de agir que Cristo estabeleceu que a gente não se coloca. Então, quando faltam essas coisas, é sinal de que Cristo não está no centro desse ambiente. Agora, quando Cristo é centralizado em uma igreja local ou em qualquer ambiente na nossa própria vida, tudo deve ser feito conforme um padrão que foi estabelecido. Porque na nossa mente agora, é como se fosse uma questão de apropriação. Cristo tomou de mim a minha morte quando eu batizei. Agora eu preciso me apropriar. O que é apropriar? É eu pegar o celular do Vitor e tomar ele para mim. É a famosa fase pentecostal do toma posse. Então, quando você batiza e nasce de novo, é necessário eu tomar uma apropriação dessa nova identidade, uma apropriação dessa nova natureza. Agora, eu sei que eu estou morto, eu estou convicto pela fé que eu estou morto para os meus pecados. Só que agora eu preciso me apropriar da minha nova vida em Cristo. Então, em vez do meu corpo ser usado como um instrumento de injustiça, como Paulo fala em Romanos 13, esse corpo precisa ser usado como instrumento de justiça. E esse corpo só consegue ser usado como instrumento de justiça quando Cristo é o centro dele. Então, qual que é o primeiro mandamento? Isso aí. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Mas é com toda a força, com todo entendimento e com tudo que nós somos. Mas esse mandamento, ele só é possível de se cumprir quando Cristo está centralizado na nossa vida. Quando nós entendemos que Cristo tem a primazia sobre todas as coisas. Ou seja, o que é ter a primazia sobre tudo? É ter a autoridade sobre tudo. Ter o governo sobre tudo. E isso não começa lá na eternidade futura. Isso começa na eternidade presente agora. Eternidade presente eu falo na nossa vida aqui. Isso começa quando ele toma conta dos meus pensamentos, da minha forma de agir, da minha forma de tratar com meu irmão, na minha forma de administrar minhas finanças, na minha forma de ter amizades.
Então, tudo isso denuncia se Cristo faz parte do centro da minha vida ou não. Então, quando faltam essas coisas, é tipo uma pulguinha atrás da orelha para a gente tomar cuidado. Vamos prosseguir. O centro das escolhas pessoais. Aí vai ter o texto aí de Lucas 14, do 25 até o 27. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, filhos, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E embaixo continua. O texto deixa claro que algumas coisas concorrem com a centralidade de Cristo em nossas vidas. E dá como exemplo o amor à nossa própria vida e aos relacionamentos familiares. Lembra que eu falei sobre autocentralização? Quando nós saímos de Deus, todas essas coisas tomam o centro de quem nós somos e deixamos o que é essencial de lado. Ao darmos mais importância aos membros de nossa família, também lhe damos o lugar de primazia, tornando-nos assim seus dependentes e não de Cristo. Suas vontades, perspectivas e direções se tornam mais fortes para nós do que as do Senhor Jesus. Porém, esse não é o desejo de Deus. Seu desejo é que o centro e governador de nossas vidas seja Cristo. Ou seja, então, aqui quando Cristo fala, se alguém amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, ele não está falando para você de deixar de amar as pessoas. Algumas Bíblias mais antigas, eu não lembro qual a tradução exatamente, fala assim: aquele que amar seu pai e sua mãe, mas odiar a mim, ele tira essa palavra só amar, mas ele coloca o odiar. É num sentido de priorização, que ele deve ser a prioridade acima de todas as coisas. Cristo deve ser a prioridade acima da minha vida financeira. Cristo deve ser a prioridade acima do meu amor pelos meus pais. Cristo deve ser a prioridade acima da sua esposa ou do seu marido, se você é casado. Porque se eu tenho Cristo como Senhor e eu amo alguma coisa mais do que a Ele, é 100% de chance de você tornar essa coisa o seu ídolo. É 100% de chance dessa coisa ou dessa pessoa se tornar o seu Deus. Então, se Cristo não é a primazia dos nossos afetos, a gente vai entrar num ambiente entre adoração e idolatria. E idolatria é tudo aquilo que toma a prioridade de Deus em nós. A gente vai ver na matéria vida de adoração que a idolatria não está relacionada apenas com imagens esculpidas, mas está relacionado a tudo aquilo que o nosso coração tem como por primeiros afetos. Por exemplo, eu idolatro meu celular, para ser sincero com vocês, sendo vulnerável com vocês. Porque a primeira coisa que eu faço ao acordar de manhã não é orar ao Senhor. A primeira coisa que eu faço na hora que eu acordo é passar o rios do meu Instagram e ver se tem algum rios que alguém me mandou. Então é um tipo de idolatria que ainda habita dentro de mim. Uma outra idolatria que habita dentro de mim é a idolatria do tempo. Eu estou falando de mim, mas você olha para o seu próprio coração, amém? Uma outra idolatria que existe no meu coração é a idolatria do tempo. Às vezes eu fico com o tempo muito ocioso, estou lá de boa, e dentro desse tempo eu deixo a hora passar como se nada tivesse acontecendo. Então, essa coisa eu deixei com que tomasse o centro do meu coração e retirasse o lugar de quem é de direito. Por quê? Porque eu estou amando mais o meu tempo, mais passar rios no Instagram, do que centralizando Jesus no meu coração. Deu para entender o conceito? Próxima página. Jesus prossegue seu discurso dizendo que aquele que não leva a sua cruz e não segue, não pode ser seu discípulo. Afinal, como isso seria possível se estamos nós mesmos no centro de nossas vidas? Então aqui entra uma parte importante sobre carregar a cruz e seguir a Jesus. O que é carregar a cruz? Carregar a cruz é imitar a Cristo literalmente em todos os passos, de todas as formas. Carregar a cruz não é o meu irmão que me dá trabalho, não é uma doença que eu possa estar passando, uma situação de enfermidade, não é um problema financeiro que eu estou enfrentando. Carregar a cruz é imitação de Cristo, é imitar as mesmas paixões. Cristo, ele carregou a sua cruz
dando sua vida para salvar a gente. Nós carregamos a cruz imitando Jesus para anunciar que um dia ele virá, para anunciar que a gente faz parte do mesmo discipulado que ele mesmo participou e que ele mesmo estabeleceu. Então, cruz não está relacionado com problema. Cruz é uma ligação direta com discipulado, mas discipulado à maneira de Cristo. A maneira de se colocar como padrão. Olha, se te baterem numa face, oferece a outra. Então, se você ler Mateus 5, 6 e 7, você vai perceber o discipulado de Jesus para os seus discípulos. Ele fez primeiro, os discípulos foram e imitaram o mesmo exemplo. Tanto é que em Mateus 11, 28, ele vai começar com: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Em Mateus 16, ele já ensinou seus discípulos, mas em Mateus 16 ele já fala: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e vamos embora. Então, Jesus ele te chama primeiro para ter refrigério nele, mas depois ele vai te capacitar. Vocês lembram que na última aula a gente falou nessa questão de discipulado, que o primeiro discipulado que a gente precisa ter é com as Escrituras e com o Senhor Jesus no lugar secreto? Então, depois desse discipulado, que eu tenho acesso no meu coração para que alguma pessoa humana de carne e osso venha para que eu seja discipulado por ela. Porque se Jesus não me convencer, dificilmente algum homem vai. Então, esse carregar a cruz é o olhar para Jesus, olhar por onde ele pisou e fazer as mesmas coisas, fazer as mesmas obras. Se a palavra não testifica de mim de que eu preciso fazer essas coisas, eu e você ainda não estamos prontos para viver o verdadeiro discipulado e Cristo ainda não está no centro do nosso coração, das nossas vontades, dos nossos afetos. E afetos aqui eu falo no sentido de emoções. Jesus, quando ele entra em nós, nos convence pela fé, pelo Espírito Santo, o que ele faz em nós não é algo só racional, mas também envolve todas as nossas emoções, envolve todos os nossos desejos. Antigamente a gente tinha muito extremo, né? Que a nossa geração, principalmente a minha, falo assim, pessoal de 24 anos para baixo, era uma galera que queimava muito de emoção, chorava muito, fazia muita coisa, caía no chão. Só que de um tempo para cá a gente está indo para um outro extremo, sempre de um extremo ao outro. O pessoal está ficando tão intelectual que está deixando de amar o Senhor com o coração. E às vezes até abandonando as afeições por Ele. Então é necessário a gente juntar essas duas coisas. Por isso que o primeiro mandamento justamente é isso, é com tudo que você tem, com tudo que você é, com todo o seu entendimento. Para que essas duas coisas unidas, a gente sirva a Cristo de maneira mais excelente. A palavra é essa, de uma forma mais excelente, no sentido de que as minhas emoções e afeições estão voltadas para o Senhor, mas o meu intelecto, o meu entendimento também estão voltados para Ele. E o que isso gera? Isso gera em mim uma vida onde Cristo é centralizado e todo o meu coração é doado para Ele. Amém? Continuando. Aí vai para Mateus 16, 22 a 26, que a gente falou um pouquinho aqui agora. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. E aqui é o texto onde Jesus está ensinando e Pedro tenta impedir Jesus de ser crucificado. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Ou seja, quem se torna um cristão, mas esse cristão nega o sofrimento, como nega a teologia da prosperidade, como a teologia da confissão positiva também nega essas questões de sofrimento. Tipo assim, confissão positiva é mais ou menos assim: você está passando mal, mas você não pode falar que está passando mal. Você tem que negar até o fim que você não está doente. Ah, eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu vou negar até o fim que eu não estou com dor de cabeça para ver
se as minhas palavras mágicas funcionam e a dor de cabeça passa. E o próprio cara que fundou essa ideia morreu de câncer, mas isso não vem ao caso. Mas, quem nega o sofrimento, nega Cristo. Quem nega o sofrimento está carregando consigo o mesmo espírito do anticristo. O espírito do anticristo é um espírito anticruz, porque ele não quer abraçar as dores dessa vida, as paixões que Cristo carregou, que incluía o próprio sofrimento dele. Mas o espírito dessa era é chamado hedonismo. O que é hedonismo? É o culto ao prazer, é culto ao que traz satisfação, é culto ao que coloca eu e você no centro. Então, quando nós cultuamos essas coisas, nós estamos recebendo partes, entre aspas, do anticristo dentro de nós, pois estamos fazendo a vontade de Satanás de nos entregar tanto as nossas paixões, que a configuração da imagem de Deus que está em nós, ela é totalmente apagada. A nossa identidade não é que ela é retirada, mas a nossa identidade ela é ofuscada. É como se a gente recebeu Cristo dentro de nós, e aí a gente pega o sacrifício de Jesus nessa nova identidade, nessa nova natureza, e tampa a lama por cima. Isso que o hedonismo faz com a gente, esse culto ao prazer, o culto da satisfação, o culto onde tudo precisa girar em torno de mim, o culto onde eu preciso ser rico à custa dos outros. Isso tudo faz parte do espírito do anticristo. Mas o próprio Cristo fala, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga. Mas aí ele piora o negócio. Se alguém quiser vir após, pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Preservar a vida é você dar para sua vida tudo que seu estômago deseja. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. E essa parte do texto me lembra muito João 17,3, que é o versículo da minha vida, para quem não sabe, que fala: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, é eu perder a minha vida, eu perder os olhares do meu coração, para que eu agora eu olhe para quem pode dar sentido de verdade para essa vida. Porque o próprio Cristo, ele se coloca como aquele que dá sentido à vida aqui na Terra. O sentido da vida não é segundo Platão, que você encontra dentro do seu coração, na sua mente. Não. O sentido da vida está numa pessoa. A pessoa que é o padrão original de Deus, que viveu como Deus na Terra, mas essa pessoa também nos ensinou a ser homens. Nos ensinou como o homem deve ser homem, o padrão de marido, o padrão de filho, o padrão de amigo, o padrão de cidadão, o padrão de trabalhador. Tudo isso é encontrado na pessoa de Jesus. Então, a ideia dessa matéria, a centralidade de Cristo é voltar os nossos olhos para o padrão correto e perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos continuar. Nessa passagem, Jesus deixa claro o grande engano para o qual Satanás deseja levar o homem. Ele quer que olhemos para nossos objetivos de vida, isso pode ser pensamentos e sonhos, como algo tão importante a ponto de se tornar o motivo da nossa satisfação, o que nós falamos, hedonismo. Mas o que Cristo ensina é que nenhuma dessas coisas pode ser o nosso projeto central. Nada pode tomar o seu lugar em nosso interior. Pelo contrário, tudo que desejamos ou sonhamos deve acontecer a partir da direção de Cristo para nossas vidas. Isso é, a partir de pensarmos nas coisas de Deus e não nas dos homens. Pensamos por diversas vezes em situações em que a nossa vontade grita na direção contrária à vontade de Deus. E como vimos na aula passada, Jesus também passou por isso no Getsemane. Porém, a sua escolha foi fazer a vontade do Pai, e não a sua própria, porque sabe que ela é melhor e mais importante. Seu desejo de obedecer ao Pai e realizar sua vontade era maior do que qualquer outra coisa. Então, para nós centralizarmos a nossa vida no Senhor Jesus, é necessário mudar a ótica de vontades. Mudar a ótica de vontades é literalmente mudar de perspectiva, é mudar a rota. Romanos 12,2 fala para a gente mudar o nosso pensamento, não nos conformarmos com esse século, e a moldar a nossa mente aos padrões de Cristo, não aos padrões desse mundo. É um espírito de inconformidade. Então, quando estou conformado com quem eu sou, eu vou me mover, obviamente, para a minha própria vontade, para o meu próprio desejo. Mas quando eu não me conformo,
eu passo a cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso ao mesmo tempo. E entendendo que, quando eu estou obedecendo à vontade de Deus, eu encontro sentido dentro dessa vontade. Por mais que essa vontade me cause desconforto, assim como causou em Jesus. E como que eu sei que eu estou movendo dentro da minha própria vontade, minha vontade pessoal? Eu estou muito confortável dentro dela. Ninguém é beneficiado através da minha vida. A gente vai falar um pouquinho aqui para frente, mas ninguém recebe a mordomia a partir de mim. Nós nascemos para nos tornarmos bons mordomos mediante Cristo, mediante como Cristo se deu a nós. E uma outra forma que eu vejo que eu não estou cumprindo a vontade de Deus é quando meus afetos não estão voltados para o meu próximo. Como é que eu faço para medir a minha espiritualidade? Quando ela deixa de refletir em alguém. Então, eu só consigo amar a Jesus, na verdade não. Perdão, gente. O meu amor por Jesus, ele é demonstrado quando ele bate no céu e volta para a terra. É tipo um ponteiro de relógio, é como se ele estivesse no 12 e batesse no 3. Ou seja, a minha espiritualidade só é verdadeira se ela tem um padrão em Deus, mas ela também te afeta de alguma maneira. Amém? Deus é amado nos homens. Assim como Cristo, nós devemos desejar e permitir que a vontade de Deus seja soberana em nossas vidas, sabendo que ela é mais importante e melhor do que tudo que pensamos ou imaginamos. Nunca conseguiremos escolher melhor do que Deus, pois a sua vontade é sempre boa e perfeita, enquanto a nossa é sempre má e desastrosa. Sendo assim, o nosso caminhar deve ser sempre a partir do entendimento de que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Aí está o texto de Romanos 12, e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí tem um texto de Lucas 14 embaixo. Nós seremos protegidos de nós mesmos, quando não nos deixarmos ser moldados pela nossa própria vontade. Lucas 14 mostra ainda outro aspecto que tira Cristo do centro das nossas escolhas pessoais. E aí vem quando o discípulo, Jesus fala como que deve ser o padrão da vida do discípulo. E aí ele fala assim, todo aquele dentre vós que não renuncia tudo quanto que possui, não pode ser meu discípulo. Então, se eu não, eu, Carlos, eu falei das coisas que eu idolatro, certo? Se eu não abandonar essas minhas idolatrias do meu coração, eu não estou apto para ser um discípulo de Jesus. Eu ainda estou num processo de discipulado. Para que eu sirva a Cristo conforme Ele quer, conforme o padrão de um talmidim, ou seja, um discípulo dele, é necessário que eu deixe todas as coisas para trás. Enquanto essas coisas ainda tomarem conta do meu coração, eu ainda estou na condição de um mero aprendiz. Quando essas coisas saírem do meu coração, me tornarei um discípulo. Então, mas Carlos, eu tenho que abandonar tudo? Como assim? Cristo não quer que a gente tenha alegria, afinal, o fruto do Espírito é alegria. De fato, Cristo deseja que nós tenhamos alegria sim, mas existe uma alegria superior que está além dos meus prazeres. E aí eu separei aqui para vocês uma parte, um trecho do livro do C.S. Lewis, se vocês quiserem comprar depois. Não tem aqui na igreja, vocês compram na Amazon. Mas o livro chama O Peso da Glória. E aí, nessa parte do livro, ele vai falar justamente sobre alegria, conforme o padrão desse mundo, e alegria segundo o padrão de Deus. Ó, na verdade, se analisamos as audaciosas promessas de galardão e a natureza surpreendente das recompensas prometidas nos evangelhos, parecia que nosso Senhor, perdão, parecia que nosso Senhor considera nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos. Isto sim, somos criaturas sem entusiasmos, brincando feito bobos e inconsequentes, com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente, nós nos contentamos com pouco. Foi algo que me constrangeu. O grande problema conosco é que nos contentamos com muito pouco.
Nós buscamos o prazer no Senhor com sequer o vigor e a paixão que deveríamos. E então nos contentamos com bolinhos de areia ao invés de delícias infinitas que o Senhor nos oferece gratuitamente. Deus tem muito, muito mais dele para você. Entrega a sua alegria do seu Senhor. Ou seja, Deus basicamente está ofendendo a gente. Aqui no caso, C.S. Lewis parafraseando o que Deus falaria. Porque a gente se dá tanto a prazeres que acabam assim, que Deus ele é um mar tão infinito de alegria que a gente fica contido em se entregar para Ele. A gente nos entregamos para Deus com reservas. E aí, quando a gente vai trazer o Evangelho para a parte prática do dia a dia, a gente não consegue se alegrar em Deus. A gente, como dizia meu antigo pastor, parece que vive como cristãos que foram batizados num tanque de limão. Porque a gente quer um prazer tão rapidinho, sendo que o salmista fala: Senhor, a sua lei é o meu tanque de delícias. Eu me deleito no meu Senhor. Davi, em Salmo 27,4, ele fala: uma coisa peço ao Senhor, isso eu vou buscar. Como é que uma pessoa em sã consciência, que já viveu de tudo, literalmente tudo, guerras, um rei, provavelmente Davi tinha um harém com várias mulheres, muito dinheiro, dinheiro é bom, como é que um cara desse vira e fala que quer buscar uma única coisa? E um cara do Antigo Testamento que não tinha o Espírito de Deus morando dentro de si 24 horas. E a gente que tem esse mesmo Espírito, esse mesmo privilégio, não vive o Evangelho com toda a intensidade que a gente pode dar, independente da condição que nós estamos. Então, é válido a gente pensar que, será que nós estamos em Cristo de verdade? Será que a alegria que nós tínhamos no mundo ainda continua sobrepondo a alegria de quem Cristo é? Porque, tipo assim, os apóstolos, eles sofriam no evangelho, eles eram perseguidos, açoitados, mas eles viram aquelas perseguições, aqueles açoites, como um tipo de privilégio. Eles se alegravam em estar sendo açoitados, eles se alegravam em estar sendo afligidos, eles se alegravam em estar cooperando com o mesmo sofrimento do Senhor. Então, existe alguma coisa errada na forma como nós estamos vivendo para Jesus. Intervalinho, daqui a pouco a gente volta.